Pessoal, boa noite mais uma vez, para quem eu não falei ainda. Começando também ao vivo aqui. Olá, começando também ao vivo pelo Instagram da Casa Fraterna. Só não tô muito sabendo para onde que eu olho, mas ok. Como é só para ficar gravado mesmo, né? Não tem problema nenhum. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos fazer primeiramente a nossa preparação. A nossa preparação emocional, física e espiritual. Vamos fechando os nossos olhos, nos concentrando no momento presente, fazendo a compreensão do espaço físico onde nos encontramos, fazendo a compreensão de que o nosso momento é o momento em que nós estamos sintonizados com o nosso eu interior, na busca de sintonia com o nosso Pai Maior, nosso Criador. Amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia, sê conosco, Senhor, nesse momento em que buscamos a nossa compreensão, buscando o nosso entendimento na vida, o porquê viemos, como viemos, a que viemos, não só no nosso processo de aceitação das condições em que estamos, mas louvando sobretudo a condição em que nos encontramos, entendendo, portanto, que somos soma de nossas experiências anteriores. Deus Pai de amor e bondade, sê conosco mais uma vez, abrindo os nossos horizontes, os nossos olhos do coração e que possamos assim elevar o nosso pensamento a mais alto, buscando a nossa luz interior, compreendendo que somos filhos dessa luz, buscando compreender o nosso conhecimento, transformando em sabedoria mais uma vez. Que tudo aquilo que nós internalizarmos em nosso coração, possamos então transformar como elo de prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Que nos transformemos cada vez mais em seres humanos mais purificados, melhores, internalizando Jesus e os nossos irmãos maiores, agora e sempre, que assim seja. Pessoal, queria agradecer a cada um de vocês pela oportunidade. Só queria que vocês me dissessem, quem tiver pelo Instagram ou tanto pelo Instagram, pelo Meet, que me dissesse um pouquinho sobre o áudio e o vídeo, como é que vocês estão vendo e se tá dando para ver direitinho, se tá tudo ok. Ok aí e ok aqui. Ok, Gel. Beleza. Eu vou, só para deixar registrado mais uma vez, no Instagram não vai estar disponível momentaneamente o slide da aula, mas a gente vai jogando o link. Quem quiser também, que a gente joga pelo privado, o link não, os slides, para disponibilizar para o estudo, tá bom? Vou abrir aqui.
uma guiazinha de aula. Tá dando para ver aí, pessoal? Tá tudo ok? Ouvindo. Beleza, ótimo. Pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre a biografia de Kardec, tá? Então, para que a gente possa sintonizar quem foi, né? Quem foi, não. A gente já vai entender quem é Kardec, porque quem é uma vez jamais deixa de ser, né? A gente vai entendendo também no Espiritismo essas nuancezinhas que a gente vai aprendendo a acompanhar. A gente muda de nome muitas vezes nas caminhadas todas, ao longo das nossas reencarnações, e a gente vai conquistando novas vestes físicas, né? Mas de pronto a gente já começa a entender que nós começamos a nos identificar com uma ou outra encarnação. Isso é muito comum de acontecer. Então, Kardec, ele vai adquirir esse pseudônimo, né? Ele, quando ele vem como na encarnação, quando ele vem na encarnação para trabalhar como codificador do Espiritismo, ele tem o nome de Hippolyte Denisard Rivail. É um nome até bem difícil, né? Eu dou uma engasgada assim para falar, mas é isso daí. E aí, vocês já viram essa pessoinha aqui, não? Já viram alguma vez? Já conhecem? Eu acho que muita gente já conhece ele, né? Mas para quem nunca viu, e para quem já viu o filme também, tem uma identidadezinha, né? Mais ou menos assim, com a figura do Allan Kardec. Falei na aula passada, né? Que tem um filme disponível na plataforma da Netflix. E peraí, deixa eu só autorizar aqui a entrada aqui de... Como que tira esse negócio daqui, meu Deus do céu? Para autorizar a entrada. Olha, eu não tô conseguindo autorizar a entrada, não. Não tô conseguindo autorizar novas entradas. Só se eu parar um pouquinho aqui a aula para permitir. Eu permiti todas essas entradas aqui e depois Olá, pessoal. Eu já tinha começado a apresentar o slide, tá? Mas aí eu vou retornar ele. Voltando. Então, aula 2, capítulo 2. Vamos falando aí se vocês estão conseguindo ler direitinho também, tá? Como se criou o corpo da doutrina espírita e quem o criou? Uma sucinta biografia de Allan Kardec. Então, como se criou o corpo da doutrina? Né? Consultando os dicionários, deparamos-nos com uma definição simples que satisfaz integralmente nossos objetivos. Né? Conjunto seria um conjunto de princípios fundamentais nos quais se baseia uma religião,
uma filosofia ou mesmo uma escola política. Vamos dar uma pincelada aí sobre esse conceito, né? Porque o conceito o conceito da doutrina é um conceito bastante amplo. E aí ele diz o seguinte: se baseia numa religião, filosofia ou mesmo escola política. E aí a gente tem uma ideia do que seria uma escola política. O slide não está passando? Ah, tá, peraí, vou voltar, porque eu estava apresentando e aí saiu de novo. E eu tô aqui crente e abafando que a aula já tava rodando no... Só um minutinho, de novo. E agora, pessoal, tá compartilhando agora? Ah, tá, agora apareceu, você tá compartilhando com todos, né? Beleza, tranquilo. Então, eu vou retomar aqui a leitura, né, do primeiro tópico aqui da aula 2, que é como se criou o corpo da doutrina e quem o criou, sucinta biografia de Kardec. Como se criou o corpo da doutrina? E aí, eu estava falando justamente que, consultando os dicionários, deparamos com uma definição simples que satisfaz integralmente nossos objetivos. Conjunto de princípios fundamentais nos quais se baseia uma religião, uma filosofia ou mesmo uma política. Vejamos agora como foi criado o corpo doutrinário do Espiritismo e quem o criou. E aí a gente vai recordar a aula anterior. Tá travada também. Visto que vimos que Jesus prometera um Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Pessoal, vocês não estão conseguindo ver aí a aula, né? A apresentação da aula. Não está aparecendo, né? Eu vou pedir Eu vou pedir novamente para... Isso aqui deve ser a própria da atualização do Google Meet. Olha, não está aparecendo o slide, né? Tá. Eu vou pedir para Luizinha, minha auxiliar maravilhosa, para fazer o compartilhamento para mim, Lu. Você pode fazer, Lu? Do segundo slide aí em diante. Eu vou interromper o compartilhamento para você começar. Tá certo? Pode ser, Lu? E aí o pessoal, ok. Aí a Luísa vai fazer o compartilhamento de tela aí, tá bom? Tem umas atualizações. Oh, quem apareceu? Kardec. Maravilhoso. Obrigada, Lu. Você coloca na próxima tela, Lu? Que eu já estava na explicação. Isso. E aí, recordando a aula anterior, vimos que Jesus prometera um Consolador. Quando ele diz, e eu rogarei ao Pai, esse Pai aqui a gente tinha que botar com letra maiúscula, e ele vos dará outro Consolador. Né? E aí, o que seria esse Consolador? Não sei se vocês se recordam na aula anterior,
que nós conversamos no sentido de, a gente vai entendendo dentro do Espiritismo que a leitura, a nossa leitura de religiosidade é sempre na busca de transformação do ser como essência, né? Como uma ideia íntima de mudança de comportamento, mudança de pensamento, forma de agir e também de forma de reagir. Então, quando ele diz assim, a forma o Pai nos dará outro Consolador, porque seria através da remissão. O que é a remissão? Talvez dentro de algumas religiões, a gente entenda que seria no arrependimento dos pecados, por exemplo. Certo? Então, a gente tem essa ideia de que da gente compreender que nós somos seres em transformação, né? E essas transformações nossas, elas são sempre de modo positivo, são sempre para cima, para a evolução humana. A gente não compreende que a nossa natureza, ela declina. Se a gente em algum momento comete alguma atrocidade, por exemplo, a gente vai compreender que, na verdade, aquilo já estava em nossa essência e a gente não se conhecia o suficiente. E isso é bem normal de acontecer, tá? A gente, por diversas situações do cotidiano, a gente se pega fazendo coisas que a gente até condenava em outras pessoas. Então, o Consolador é isso, a gente entender que nós somos seres em transformação e Jesus nos consola através da doutrina, porque quando nós entendemos que estamos nos transformando como seres, vamos entendendo também que somos capazes de errar, né? Capazes de nos arrepender pelos nossos erros, nossos equívocos, e, portanto, nós temos a possibilidade, assim, de nos redimir. E a remissão, que seria o contrário daquilo que a gente entende como uma penalidade eterna, por exemplo, é o que nos consola. É isso que nos consola, porque nós temos a possibilidade de termos outra oportunidade de fazer de novo. Lu, segue para a próxima página. Aclarou-se também que o Consolador não veria na pessoa de um representante encarnado, a fim de que esteja sempre convosco. Né? Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16. Então, concluímos que se trataria de um conjunto de ensinamentos sistematizados naquilo que denominamos doutrina. Podemos dizer que a criação do corpo doutrinário se deveu a uma gama de espíritos superiores, que elaborando uma doutrina de elevado potencial redentor, alcançasse a todos. Então, é importante a gente entender o seguinte, Kardec, ele foi o cara que codificou a doutrina espírita. Não saiu nada da cabeça dele. Estava tudo baseado nos estudos, na organização da espiritualidade maior. São os espíritos superiores, né, de elevado potencial, é o que ele fala aqui, elevado potencial redentor. Né? E aí toda essa espiritualidade trabalha para que ele codifique, que ele seja aquele que vai organizar, que vai sistematizar, que vai criar um método e que daí, sim, portanto, torna-se acessível através do Livro dos Espíritos e os demais que vêm na sequência. Então, a gente vai entender que Kardec, ele foi bastante criterioso. E aí a gente vai lendo os tópicos aqui e ele diz o seguinte: Kardec, o codificador, se deu o trabalho de 1. Levantar as grandes questões do conhecimento humano. Quais são as grandes questões do conhecimento humano? De onde eu vim? Para onde eu vou? Que é Deus? Que é a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? E a gente vai ver a gente vai ver lá na aula mais adiante um pouquinho, que não pergunta quem é Deus. Quem? Porque quem seria uma personificação humana. Deus não é
humano, é uma energia maior, muito maior. Não caberia num corpo, nesse corpo que nós somos o quê? Criaturas. O Criador não cabe no corpo de uma criatura. Jamais. Então, ele levanta essas e outras questões. Aí ele vem estudar as inquirições, né? As perguntas do homem moderno e seus pontos controvertidos. Quais seriam esses pontos controvertidos, gente? Quais seriam os pontos controvertidos? Seriam os dogmas, as perguntas que nós, como seres humanos, a gente aprendeu ao longo de séculos que tem coisa que a gente não pergunta. E aí o Espiritismo diz, ó, não tem pergunta que não tenha resposta. Tem pergunta que eu ainda não consegui a resposta. Porque a doutrina espírita, sendo ela uma ciência, sobretudo, o que acontece? Está em constante descoberta. Tem coisas que realmente a gente ainda não tem, vamos dizer assim, compreensão mental para caber na nossa mente humana, que ainda está em evolução. E aí, no terceiro tópico, ele diz o seguinte: buscar os detalhes ignorados das grandes questões. Sabe aquela criança que fica assim, mas por quê? Por que isso? Por que isso? Por quê? Mas por quê? Menino de 3 anos, né? Por quê? Por quê? É isso. Kardec fez isso. Descortinando até dizer assim, agora chegou no nível da compreensão, tá? Então, o que havia de adeptos até então, das mais diversificadas religiões, o Espiritismo, ele não tem ainda tantos adeptos porque ele ainda não está pensando, ele não está pensando jamais em ficar na superfície. Ele quer o profundo, quer a profundidade sua, de cada um de vocês, né? A sua profundidade, o seu íntimo, o seu interior que diz assim, preciso dessa resposta, né? E relacionar, por fim, os temas motivadores de polêmicas, ou seja, fazer os links que fazem as nossas perguntas e as nossas respostas nos cutucarem, né, nas questões polêmicas. E se a gente for buscar, inclusive, dentro do Espiritismo, o que há dentro das questões que a gente vive hoje, a gente já busca, sim, respostas e a gente já encontra, tá? A gente vai falar das parábolas de Jesus, mas a gente vai principalmente pegar as parábolas de Jesus Cristo e trazer para a nossa vida cotidiana, né? Nas grandes questões, nas polêmicas cotidianas, porque Jesus é o quê? Atemporal. Ele atravessa todos os tempos. E isso é muito... Eu não posso dizer assim que é bacana, importante, interessante, porque é muito mais do que isso. Tem coisa que quando a gente vai falar de Jesus Cristo ainda não cabe nem no nosso próprio vocabulário, né? Sim? Luísa Lawton, próximo slide. A doutrina espírita vinha destocar enraizados dogmas, olha o que eu falei, e revolucionar velhos postulados. O que são os velhos postulados, né? Se a gente pensar nos grandes dogmas vividos pela Igreja Medieval, se a gente pensar na Santa Inquisição, por que uma pessoa, Nicolau Copérnico, a gente vai falar de filósofos e cientistas que fizeram descobertas incríveis para a humanidade, que mudou tudo para a humanidade, mas foram pessoas que foram degoladas, foram pessoas que foram queimadas vivas pela igreja. Por quê? Porque havia um pensamento hermético, um pensamento fechado, aquela coisa única e incontestável. Então, quem contestasse, aí já se complicava de maneira bastante elevada. Então, a gente vai pensar por isso também que a gente, voltando a falar da aula anterior, por isso também que a gente tem o quê? O iluminismo primeiro, o século das luzes, o momento das grandes perguntas, o momento da ciência,
o contexto vivido era que proporcionava essa possibilidade. Era ela que proporcionava um descortinamento. E mesmo assim, houve muita perseguição. O próprio Allan Kardec foi extremamente perseguido. E a gente vai ver mais adiante, quando a gente conhecer Dr. Bezerra de Menezes, que foi um dos apóstolos de Jesus, uma das encarnações dele, ele foi um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos de Jesus, e ele foi extremamente perseguido por fazer um trabalho espírita, né? E ele fazia curas e trabalhos riquíssimos, mas padeceu um pouco. E hoje a gente, graças a Deus, a gente tem a liberdade religiosa, né? Bom, bora lá. E aí ele diz o seguinte: a doutrina vinha de estocar alguns dogmas e revolucionar vários postulados. Então, não mais penas eternas, nem regresso ou condenação irremissível. O que é isso? Não mais penas eternas. Ou seja, você pecou, inferno. Você não pecou tanto assim, tá bom, vai pro céu, né? Inferno, aquela coisa como se fosse engavetar. Você é certo, você é errado. Você é certo, você é errado. A gente vai ver que não existe uma condenação, que a gente nunca vai se redimir. Se a gente pensar na pessoa mais execrável que possa ter existido, já sei de quem que vocês estão pensando, existido na face da Terra, ainda assim, essa pessoa, por mais que vá atravessar milênios, ainda assim, um dia ela conquistará a escada evolutiva dela, sim. Porque Deus Tamara tá aqui, Hitler, que é por aí. Ainda assim, essa pessoa terá acesso ao quê? Ao perdão divino. No próximo diz o seguinte: o indivíduo não ressuscita para o juízo final, nem vai para o inferno. A gente tem aquela ideia assim, ó. Morreu, dormiu, e aí a gente vai acordar o quê? Depois, quando todas as almas se levantarem. A gente vai ver que isso também é um dogma, tá? O inferno é um dogma. Esse local, né, o fogo eterno, aquela danação toda, dogma. A volta se dá, aí vem um dos postulados, né? A volta se dá, o retorno, nós como espíritos, a volta se dá em novos corpos apropriados à necessidade do espírito. O que é isso? É dizer o seguinte: o nosso corpo tem um prazo de validade. Nós, como seres humanos, o nosso corpo de carne, ele tem um tempo, ele é perecível. Mas o espírito, uma vez criado, jamais. Nós somos espíritos imortais. Ó, de muito, muito tempo, muitos milênios. Se a gente está aqui como está, é porque a gente já atravessou uma série de encarnações e somos a soma dessas encarnações, tá? A reencarnação é para o efeito de proporcionar ao ser o aprendizado na Terra. Então, já vem uma resposta aí, não vem? Se a gente pensa, por que a gente está aqui? O que eu vim fazer aqui na Terra? Aí ele diz o seguinte: a reencarnação é para efeito de proporcionar o aprendizado. Nós estamos aqui para aprender, para ser melhor. Porque a gente aprende para quê? Para ser melhor. Então Deus, aí vamos dizer o seguinte: Deus não deixou a Terra. Deus é inacessível, inapreensível, invisível e incorporável. É o próprio absoluto. Tá? Então, quando a gente pensar que é Deus, a gente não tem como ter um acesso como nós tivemos quando da época de Jesus Cristo. Então, nós não podemos, a partir de agora, compreender que Deus encarnou num corpo de carne e tomou a forma de Jesus Cristo, que eles são um. Até porque, em várias passagens, Jesus Cristo entra em contato, que é um contato mediúnico, com o próprio Deus. E ele diz que ele está falando com o pai dele já aos 12 anos de idade, já tem esse relato
de Jesus Cristo dizendo que já estava conversando com o Pai dele, com o Pai maior. Era o quê? Uma sintonia dele com Deus, com a energia criadora maior. Então não serão escolhidos apenas alguns. Não há preferência na paternidade divina. Nós todos somos pequenos, mas também somos especiais. Todos nós somos iguais. O que acontece muitas vezes é que dentro da nossa sociedade nós temos uma ideia de hierarquia. Nós temos uma ideia de rainha, nós temos a ideia de presidente, nós temos a ideia de celebridades, né? Por exemplo, eu nem sei quem é mais celebridade, enfim, né? Pessoas que, não sei, pronto, na plataforma aqui do Instagram, muitos seguidores, etc e tal e tal, essa pessoa é especial. Não. Todos somos exatamente iguais. Nós somos especiais, iguais, dentro da nossa possibilidade, dentro daquilo que a gente faz e tudo mais. Há a evolução, o desenvolvimento espiritual e o livre-arbítrio progressivo. Gente, quem tiver papel e caneta, anota esse termo, livre-arbítrio progressivo, porque é algo extremamente importante para a nossa compreensão, até de reforma íntima, tá? A gente vai entender que o nosso livre-arbítrio vai ser conforme a gente tem uma ideia cada vez menos distorcida daquilo que é liberdade. E vai aí também uma dica para quem... Eu passei batido numa coisa ontem, vocês me desculpem. Eu deveria ter jogado para vocês, porque algumas pessoas aqui ainda não têm acesso às lives da Casa Fraterna. E ontem teve uma live sobre Lei de Liberdade, que foi com Marcos Ventura. Marcos Ventura vai dar uma aula aqui pra gente também, futuramente. A gente está afinando algumas datas, tem algumas outras pessoas que vão dar aula aqui para vocês, que são bacanas demais. E quem tiver acesso ao Instagram, e quem também não tiver acesso, dá um jeito. Assistam a live de ontem sobre Lei de Liberdade. A gente vai entender essa ideia aí de livre-arbítrio progressivo. É muito bacana. Próximo slide. Luísa. Olha aí ele. Allan Kardec. Vamos falar sobre ele. Esse cara que teve toda essa metodologia, esse critério científico de descortinar aquilo que até então era considerado o quê? Mistério. Considerado bruxaria, magia negra, magia... Enfim, ganhou vários nomes aí. E que, na verdade, era simplesmente o quê? A espiritualidade. Pois Deus, através de Jesus e dos bons espíritos, estavam travando conosco comunicação. Apenas isso. Comunicação. Comunicação entre o mundo daqueles que já se foram, né? Que já não mais estão habitados em um corpo de carne, com aqueles que estão como nós, encarnados. Esse cara aí, Allan Kardec. Beleza? Próximo Lu, vamos ver aí o que ele fez. Ele casou-se com Amélie Gabrielle Boudot, que era conhecida como simplesmente Gabi, e que apoiou ele imensamente. A gente fala muito de Allan Kardec, mas Gabi teve um papel fundamental, a esposa dele teve um papel fundamental no trabalho da ciência. Ela fazia a leitura das cartas que vinham, fazia todo o apoio nos trabalhos mediúnicos. E ela entregou-se aos trabalhos pedagógicos, até os trabalhos pedagógicos, porque ele era um pedagogo de formação, até 1848, quando se pronunciava a sua iniciação ao espiritismo. Mas ele já se envolvia intimamente aos trabalhos sociais. Ele já tinha um coração muito... cadê aqui? Vou permitir aqui, ó. Boa noite, Cléo.
ele já tinha uma veia de trabalho social muito fundamentado, de pessoas que eram moradores de rua, nas ruas de Paris e tudo mais. E as primeiras experiências observadas por Hippolyte Denisard Rivaio, a parte do evento ocorrido na casa da senhora Plemison, em 1855, aceita estudar racionalmente as leis que regem esses fenômenos. Eu coloquei essa parte aí para vocês, que é para quando vocês verem no filme, vocês vão se recordar, né? Que é quando ele tem um primeiro contato direto com a espiritualidade que endereça umas comunicações para ele. Quando ele estava, eles se remetem quando ele estava num momento na sala da casa dele, com a esposa, e uma mesa cai, né? E aí, quando essa mesa cai, ele fica meio intrigado, assim, na verdade, Gabi fica mais intrigada do que ele, e aí, quando é nessa reunião na casa de Madame Plaisimont, eu para francês, eu já não falo muito bem português, imagine francês, mas enfim, na casa dessa senhora, os espíritos fazem essa referência dizendo, olha, nós estávamos lá quando a mesa caiu. Aí ele, opa, se só estava eu e Gabi, quem viu isso, quem reportou isso? Aí começa ele porque assim, ele realmente era uma pessoa cética, ele realmente era uma pessoa bastante cri-cri, né? E aí quando acontece isso, ele, caramba, peraí, o que foi isso? Né? Próximo. Aí eu tirei uma foto aí, que é pra gente ver assim de uma maneira, né, do livro Entendendo o Espiritismo, e aí eu vou pedir licença para vocês para eu fazer a leitura desse trechinho aí. O professor Denisard, ou Allan Kardec, teve conhecimento de sua grande missão em 30 de abril de 1856, na casa do senhor Rustam, pela médium senhorita Aline, tal e tal, através de uma cestinha. A gente vai ver quais eram os métodos utilizados. E aí os espíritos dizem o seguinte: quando a hora soar, não vos importareis. Somente aliviareis os vossos semelhantes, e individualmente haveis de magnetizá-los, a fim de curá-los. Depois, cada qual no seu posto, porque todos serão necessários, pois que tudo será destruído, sobretudo por um instante. Não haverá mais religião, e uma será necessária, verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os primeiros fundamentos já estão lançados. Quanto a ti, Rivaio, esta é a tua missão. Importante dizer o seguinte, gente. Será, vamos lá, será, quando diz aqui, ó, não haverá mais religião e uma será necessária. Será que os espíritos estavam falando do espiritismo? Eu queria que vocês me dissessem, assim, até pelo chat. Vocês acham que estavam falando do espiritismo? Não haverá mais religião e uma será necessária. E quem estiver aí no ao vivo também, quiser falar também. Será que os espíritos estavam dizendo? O que é? Fala pra mim, o que vocês acham? Não haverá mais religião e uma será necessária, verdadeira, grande, bela e digna do Criador. E aí? Estamos pensando? A gente vai entender que o futuro das religiões é não haver religião, tá? Em momento algum, o espiritismo é muito bom, muito importante se deixar claro isso, que na verdade o espiritismo hoje ele é um meio, ele é a intermediação das nossas consciências, mas ele não é o meio. Entende a diferença? O espiritismo, ele não tem a pretensão de abarcar todas as religiões e dizer, olha, tá tudo errado, as religiões todas, e o espiritismo é a
salvadora de todas as coisas. Por isso que a gente entende que não mais fora da igreja não há salvação. A gente entende que fora da caridade não há salvação. É a transformação do ser, a transformação pelo amor, e não a transformação simplesmente da pessoa se tornou espírita. Tamara diz aqui, e saiu a resposta de Tamara. Carinha está dizendo aqui também o amor. Mas o Espiritismo, ele tem a ideia, a possibilidade de nos auxiliar como escada evolutiva. E ele não tem a pretensão de ser a religião que dominará o mundo, até porque a nossa consciência, quando nós formos elevados o suficiente, a nossa consciência será tão resplendorosa naquilo que é a nossa centelha divina, que nós não precisaremos de religião mais. A religião ainda é o nosso corpo doutrinador como seres humanos. Porém, quando a gente, como seres conscientes, acessarmos essa consciência maior, ela não mais fará necessária. Próximo, Lu. E aí, eu vou passar essa para depois. Passa para a próxima aí, depois você retorna para essa, Lu. Pestalozzi. Esse senhor aí, que eu fiz questão de mostrar a foto, é que ele foi o principal professor de Allan Kardec, e Pestalozzi, ele mexeu com a ideia da educação, tá? Ele mexeu com a ideia da educação nos tempos de formação mesmo acadêmica do Kardec, pois até então a educação em que as pessoas tinham acesso era uma educação bastante severa e reforma íntima, é isso mesmo, Karen. Então, Pestalozzi, ele vem com uma proposta que ele diz o seguinte, que era a severidade do amor, imagine, severidade do amor, mas era aquele educador que proporcionou uma nova possibilidade do aluno buscar, ou seja, ele mexeu com a metodologia. E Kardec, sendo aluno dele, ele teve acesso a essa nova metodologia, a metodologia da severidade do amor, como ele diz, e Kardec utilizou isso para com os seus próprios alunos e fez uma transformação nesse sentido também, no sentido educacional. Ele era um pedagogo de formação e ele seguia os passos de Pestalozzi, e isso também proporcionou possibilidades da pessoa desenvolver as perguntas, os questionamentos e fazer toda essa transformação dogmática que se fazia necessária. Próximo, Lu. Agora volta para aquele lá que eu tinha pedido antes. Tá. Pronto. Dá para aumentar a tela? Então, de 1857 a 1869, ele se dedica inteiramente ao espiritismo. Funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e cria a Revista Espírita. Estabeleceu um formidável sistema de correspondência com vários países, viajou, fez conferências, estimulou a criação de novos centros e, complementando a sua missão de codificador, levou ao prelo os seguintes volumes que compõem conjuntamente com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865 e a Gênese, 1868. E em plena atividade, aos 65 anos incompletos, Kardec desencarna. Em 31 de março de 1869, ele desencarna, provavelmente vitimado por um acidente vascular cerebral. A rua Saint-Étienne, número 25, onde viveram os seus últimos 10 anos. E no final aqui a gente tem a bibliografia do Kardec, tá? Então, assim, é muito importante a gente entender e contextualizar. Eu
precisava falar um pouco sobre isso, porque até que a gente chegue no pensamento, na ideia do que é o Espiritismo, a gente precisa também fazer a compreensão de quem foi esse cara, quem é Kardec, né? Porque assim, cada vez que a gente parar para raciocinar, para racionalizar a fé, a gente está fazendo... Gente, eu vou falar isso praticamente em todas as aulas, tá? Porque isso é extremamente importante. Cada vez que a gente racionalizar naquilo que a gente está baseando a nossa própria reforma íntima, a gente precisa sim entender quem foram essas pessoas, qual foi o trabalho que elas tiveram, qual foi o critério, qual foi o método. E Kardec foi extremamente criterioso. Ele chegou a ser chato, porque ele ia à exaustão. Quando vocês tiverem acesso, se ainda não tiveram, e quem quiser ter de novo, quando ele vai fazer a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é Deus, ele faz essa mesma pergunta para médiuns que não tinham correlação, convivência, para que ele chegasse numa resposta que ele entendesse como concreto, porque aquilo que eu não acredito, eu não tenho como convencer você, tá? Eu não tenho como convencer cada um de vocês, nem vocês que estão pelo Meet, nem vocês que estão pelo Instagram, daquilo que eu mesma não acredito. Qual sentido teria eu trazer um verbo vazio para vocês? Qual seria a ideia que eu teria de pegar uma quarta-feira de feriado e dizer, vou falar lá para parecer que eu sou bonitinha. Para eu convencer vocês, para eu trazer essa aula para vocês, eu preciso me convencer primeiro. E antes de eu me convencer, eu fiz o quê? Acesso ao estudo. Vamos ler, vamos perguntar, vamos participar. Já tem uma galera que já tá me perguntando, pedindo coisa aí. Eu tô achando super legal essa interação. Tô muito feliz com isso. E buscar, porque a nossa vida é busca, é retorno, é acesso, porque os nossos horizontes, eles precisam, né, fazer isso aqui, que a gente às vezes fica meio, né, a gente fica meio fechadinho assim, a gente vai fazendo isso, quando a gente vai fazendo remexendo os nossos baús, e foi isso que ele fez. Ele pegou os dogmas, aqui é um baú de dogma, vamos pegar um baú de dogma e vamos fazer assim, pá! Ele falou, não é isso, que inferno que nada, né? Mas para que a gente chegasse à ideia, por exemplo, o inferno não existe, a gente precisou de quê? Precisou do acesso para entender que o inferno e o céu estão no nível de nossa consciência. É a nossa consciência que nos liberta ou que nos aprisiona. É a nossa consciência que faz o nosso trabalho de nos sentirmos livres. E ideia de liberdade que eu tenho, quando eu penso nisso, eu penso em Nelson Mandela. Que é mente mais liberta do que Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso, né? Eu já falei isso para o grupo, eu tenho alguns alunos aqui hoje dos jovens, e eu usei exatamente do grupo de jovens, eu usei exatamente esse exemplo, porque para mim é um exemplo de liberdade. Porque por mais que ele estivesse preso numa cela que não cabia nem ele em pé direito, porque ele era alto, mas a mente deles fazia livre. E hoje o que a gente precisa é o quê? Fazer a nossa liberdade de consciência, gente. Eu acredito que o Espiritismo, para mim, tem me trazido essa liberdade de consciência. Se ainda é 1% daquilo que eu ainda vou conquistar, mas pelo menos eu já conquistei 1%, né? Eu sei que pode ser pouco, pode, mas é um caminho, né? Então nós estamos nesse caminho. E Hipólite Denisard Rivaio, o Allan Kardec, fez esse caminho de liberdade de consciência. Então a busca, a gente precisa ter alguma coisa para mexer com a gente. A nossa inquietação precisa ser o suficiente para fazer
a nossa mudança. Hoje nós vamos ficando por aqui. Vou disponibilizar para vocês os slides. Na semana que vem nós teremos uma preletora convidada. Vou disponibilizar para vocês o nome, tudo direitinho. Eu vou ficar como dirigente e a nossa irmã Denise vai fazer a nossa aula de número 3. Bacana? Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu só peço para que nós possamos encerrar em um abraço com Jesus, nós vamos fazendo o nosso encerramento. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos, guardar em nosso coração o nosso momento, a nossa oportunidade no momento presente, rogando a Deus bênçãos ao nosso Pai Maior, aos nossos familiares, aos nossos irmãos no momento de aflição em que passamos por essa pandemia da Covid-19, mas que nós não nos esqueçamos que em momento nenhum nós estamos sozinhos. O nosso governador é Jesus e que nós possamos alimentar a nossa fé cada vez mais, trazendo esse bálsamo consolador para o nosso mais íntimo. Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós agradecemos infinitamente a oportunidade de hoje, que possamos retornar aos nossos cômodos de nossos lares, nos sentindo mais abraçados pelo Pai Maior, por Jesus, por nossa Mãe de Nazaré, Maria, e pela espiritualidade que nos acompanha e nos sugere a todo tempo. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima quarta-feira.